Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, amém? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, amém? E na sexta-feira a gente não deu estudo, né? Nós falamos sobre o jejum, né? E hoje nós vamos continuar na leitura da Palavra de Deus. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos continuar orando para a Sofia, para a Débora, para o Luan, para que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira poderosa. Que o Senhor possa curar a Sofia, que o Senhor possa dar força para a Débora, para o Luan. Amém? Isso tem sido a minha oração. E também apareceu meu cunhado, que foi casado com a minha irmã, mas a gente fala cunhado até hoje, que está enfermo, está lá em Londres, está entubado e os médicos não tem prognóstico bom para a vida dele. Vamos estar colocando ele nas mãos de Deus, a irmã Sandra, a irmã Carla, a irmã Bernadette, todas as pessoas que estão ouvindo essa oração nesse momento, que vai ouvir essa oração, que o Espírito de Deus, a presença do Senhor possa chegar até você, te visitar e encher a tua vida, a tua casa do Senhor. Amém? Fica com Deus e vamos orar. Fecha seus olhos, fica lá no trono da graça. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor, que a gente para a gente ficar aqui nos seus pés, para a gente falar com o Senhor. E a gente sabe que o Senhor está aqui nos ouvindo. Oh, Papai do céu, muito obrigado por essa comunhão. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse relacionamento que o Senhor tem conosco, Pai. Nesse momento, nós queremos nos reconciliar contigo, Papai do céu. Se nós fizemos, falamos, pensamos, tivemos alguma atitude que te entristeceu nesse momento, nós queremos te pedir, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas. Nós queremos nos colocar agora, Senhor Jesus, nos pés da sua cruz, para que o teu sangue desça sobre do alto da nossa cabeça, nos limpando, tirando de nós tudo que não provém de ti, Pai Santo. Continuamos te apresentando a Sofia, Senhor. Nós continuamos batendo na tua porta, crendo nesse milagre, Senhor. Crendo nesse milagre, crendo na obra de salvação que está sendo feita através da vida da Sofia, Papai. Toma, Senhor, a vida da Débora, do Luan. Fortalece eles, supra as necessidades deles, financeira, emocional, física, Senhor. Todas as áreas da vida deles, ó Deus. Tem piedade emocional, toma emocional da Sofia, Papai. Tira a coroa de cinza da cabeça dela e coloca o óleo de alegria sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos também para outros irmãos enfermos que a gente conhece, que é o Jesus, que está lá em Londres, que é a irmã Carla, o irmão Tchãozinho, a irmã Bernadette. Senhor, toma nas tuas mãos. E outros irmãos, outras pessoas que a gente nem conhece, né? Nós queremos colocar diante de ti, meu sogro, Senhor. Senhor, toma, Senhor, a providência. Libera unção de cura sobre as vidas deles, ó Deus. E agora nós vamos estudar a tua palavra aqui em Atos 15. Ô Espírito Santo, Senhor Jesus, Papai do céu, senta aqui conosco agora e vamos estudar essa palavra. Vem nos dar sabedoria e discernimento em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler com a direção de Deus e a guia do teu Santo Espírito. Amém? Gente, hoje aconteceu um negócio aqui comigo, minha Bíblia está até aberta aqui com a caneta no meio marcando. Eu estava esperando, eu não gravei a nossa leitura de manhã, o estudo, porque eu estava esperando um moço chegar, vir trazer aqui um computador, e eu pensava assim, eu começo a gravar e ele chega, e bate no portão. E esses vídeos para a gente gravar, a gente não pode parar. Se parar, não dá certo depois. E também na hora que a gente está mandando, a gente tem que ficar segurando assim, ó, que é 20 minutos o telefone para mandar o vídeo, senão não vai. Se tiver outro jeito, eu ainda não aprendi. Aí eu orei, dobrei meu joelho, orei e fui ler a palavra de Deus. Aí eu estava lendo em Obadias, né?
Obadias foi um profeta que profetizou lá para os Edom, né? Edom, os edonitas, que era descendente, porque tinha Isaac e tinha Jacó. Não, vamos começar de novo. Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Então, a descendência de Esaú sempre foi inimiga do povo de Deus. E quando o povo de Deus foi levado cativo, né? Lá para a Babilônia, os edonitas, que eram os descendentes lá do irmão de Jacó, de Esaú, começaram a achar, ficou feliz demais, né? E Deus deu uma palavra para Obadias. Só tem um capítulo. Eu li só uma parte e eu fiquei tão impressionada com isso, porque está muito parecido com os nossos dias de hoje. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Até a água que a gente bebe, a gente tem que pagar por ela. A lenha para cozinhar, a gente tem que pagar por ela. O alimento, nós somos escravos, nós trabalhamos o tempo todo para eles. As crianças estão sendo escravas. Gente, eu falei, gente, está parecendo tanto conosco hoje em dia, né? A gente tem que pagar por água, pela energia, por gás, porque não tem mais lenha, né? A gente usa gás. Então, gás de cozinha. Então, as coisas estão muito parecidas. A palavra de Deus, eu vou te falar, ela não fica velha. Ela está sempre atualizada, atual, com as coisas que estão acontecendo hoje. Mas, vamos voltar aqui, né? Para a leitura da palavra de Deus, que é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito, capítulo 15 de Atos. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isso com eles longamente. E, por fim, os crentes enviaram os 2 a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito dessa questão. Então, a igreja de Antioquia enviou, e parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria para visitar os santos, contaram para a intensa alegria de todos que também os gentis estavam se convertendo. Aleluia! Estavam se convertendo. A Bíblia diz tudo, gente. Tem hora que tem que passar um tanto de página para continuar na leitura. Espero só um bocadinho. Ao chegarem em Jerusalém, eles também encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus, que haviam crido, colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentis convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Por isso, os apóstolos e os presbíteros da igreja marcaram uma nova reunião para decidir esta questão. Nesta reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a palavra a eles, dizendo o seguinte: irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova aos gentis, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece o coração dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio de fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentis, com um jugo que nem nós, nem nossos pais foram capazes de suportar? Vocês não creem que todos são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, tanto nós como eles? Não houve mais discussão, e toda a assembleia agora ouvia. Enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito
dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouça-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E este fato da conversão desses povos concorda com o que os profetas predisseram. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, para que também o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. E isto que o Senhor disse, isso está escrito lá em Amós, no Amós 9, do versículo 11 ao 12. Aí ele continua falando, é isso que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos, feito desde o princípio. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Devemos apenas escrever a eles para que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos, deixem toda imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra essas coisas nas sinagogas judaicas em cada cidade, todos os sábados, desde os tempos antigos. Nós vamos ler só até aqui por enquanto. Depois vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo, porque ele é bem grande. Então, o que aconteceu aí? Vocês lembram que o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão, que no 8º dia, todo filho homem tinha que ser circuncidado, que era para marcar a aliança de Deus com os homens. Então, a questão de que os crentes gentis tinham de obedecer essa lei de Moisés para serem salvos era extremamente crítica, porque os gentis foram criados de outra forma e não via desse jeito, foram em outros costumes, né? Neste momento da história do cristianismo, e poderia ter dividido a igreja primitiva se não fosse tratada com o cuidado que foi tratado. Aqueles homens estavam cheios do poder do Espírito Santo, ensinando para aqueles homens, né, que a controvérsia se intensificaria com o sucesso das novas igrejas gentílicas. Então, os judaístas na igreja de Jerusalém estavam sendo guiados por fariseus convertidos, que lá em Atos 15:5 a gente falou sobre isso, né? Que preferiam uma religião legalista a uma religião baseada somente na fé. Se os judaizantes tivessem vencido, os gentios teriam sido obrigados a submeter a circuncisão. E, na verdade, teriam se convertido ao judaísmo. Isso teria limitado o cristianismo. Porque o Senhor fala que nós somos salvos pela graça. Porque ninguém consegue andar aqui nessa terra sem pecar. É o amor do Senhor Jesus que nos constrange. É o amor dele, é a presença dele na nossa vida que nos guarda, sabe? Que nos cobre, é o sangue dele que nos cobre, que nos livra de todo mal. Então, o cristianismo ia ter sido limitado, ia continuar como o judaísmo. Há algo de fariseu em cada um de nós, querendo seguir uma coisa assim, sabe? Tendo regras. Tem pessoas que não sabem servir a Deus se não tiver regras. Então, sem a gente dar conta, a gente pode defender tradição, estrutura, requisitos legais à obediência a Deus. Lembra que o Senhor deu os 10 mandamentos. E depois disso, eles foram fazendo um tanto de lei, uma acima da outra. Fazendo tirando, sabe? Itens, e aumentando, e colocando, esmiuçando e tal. E o que aconteceu? Ficou uma coisa pesada de se levar. Aí veio o Senhor Jesus com a graça do Filho dele. O Senhor Jesus com a graça dele. E veio nos salvar e nos cobrir. Então, a gente precisa certificar todos os dias que o Evangelho traz liberdade.
a vida das pessoas. Ontem o Senhor me deu a graça de levar a palavra na igreja e eu estava falando sobre isso. Se a gente amar Deus, se a gente conhecer Deus através da palavra e amar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, a gente obedece o Senhor facinho, sabe? Enquanto eu estava ministrando, eu lembrei do meu pai. Eu amava tanto meu pai que eu queria fazer tudo só para ele me elogiar, queria agradar a ele. Então, quando a gente ama, a gente quer fazer tudo para agradar a pessoa que a gente ama. E aí, no versículo 2, né, os representantes lá do Concílio de Jerusalém tinham vindo das igrejas de Jerusalém e Antioquia. A conversão do gentio estava suscitando um problema urgente lá na igreja primitiva. O verdadeiro problema para os cristãos judeus não era se os gentios podiam ser salvos, mas se os crentes gentis também teriam de aderir à lei de Moisés e outras tradições judaicas. Então, o teste da obediência a essas leis era a circuncisão, tinha que ser circuncidado. Um grupo de cristãos judeus insistia em seguir a lei, incluindo a submissão do rito da circuncisão. Era necessário para a salvação. Mas os gentis não pensavam que tinha que se tornar judeu antes de se tornarem cristão. Então, eles achavam que tinha que ser judeu primeiro para depois ser cristão. Mas o Senhor queria que eles fossem pequenos cristos. Cristão significa isso, pequeno Cristo. Nós estamos servindo o Senhor Jesus. Os cristãos judeus também estavam preocupados porque em breve os cristãos gentis também teriam de superado em número, porque era muito mais gentis do que judeu, né? Então, ele estava assim, com ciúme, com inveja, como sempre. Eles temiam que houvesse padrões morais enfraquecidos entre os crentes se eles não seguissem as leis judaicas. Por isso, Paulo e Barnabé debateram esses problemas com esses líderes da igreja. Paulo e Barnabé e os outros líderes acreditavam que a lei do Antigo Testamento era muito importante, mas não era um requisito para a salvação. A lei não pode salvar, somente a graça de Deus que pode salvar. E quem que é a graça? É o Senhor Jesus. Pela fé em Jesus Cristo é que uma pessoa pode ser salva. Então, o concílio, a reunião que eles fizeram, defendeu esse concílio defendeu a convicção expressa por Paulo e Barnabé de que a obediência às leis judaicas, incluindo a circuncisão, não era essencial para a salvação. O que era essencial para a salvação é crer que o Senhor Jesus era o único e suficiente salvador deles e que a graça do Senhor Jesus os salvaria. Amém? Aí continuando nesse versículo 2, falando mais sobre isso, então é útil ver como as igrejas de Antioquia e Jerusalém solucionavam seu conflito. Primeiro, o que eles fizeram? A igreja enviou uma delegação para ajudar a busca da solução. Enviou os irmãos, liderança lá, para ir lá onde que estavam os líderes, né? Segundo, os representantes se encontraram com os líderes da igreja primitiva. Quem eram os líderes naquela época? Os apóstolos de Cristo. Então, o que eles fizeram? Encontraram com os líderes para apresentar seus relatórios e definir uma nova data para continuar o debate. No terceira coisa que eles fizeram, Paulo e Barnabé apresentaram seu relatório. Quarto, Tiago, era o irmão de Jesus, resumiu a importância e formulou a decisão. Quinto, todos concordaram e obedeceram. Amém? A decisão. Sexto, o concílio enviou uma carta em mão de representante para as igrejas que foram fundadas, falando para todo mundo o que tinha que fazer. E esta é uma maneira sábia de lidar com os conflitos da igreja. Problemas devem ser confrontados de todos os lados e decidido e resolvido para não virar fofoca, sabe? Se tem um problema, vamos conversar. Tem que conversar e procurar alguém, um pastor, um líder, para a gente resolver isso. E foi isso que eles fizeram aqui, ó. Então, a discussão deve ser feita na presença de líderes de confiança, de pessoas que não vai sair levando a história. Tá entendendo? Lá no versículo 10, versículo 15 e 10, né? Eles falam lá, né, que pondo sobre, eles falam assim, vai tentar o Senhor Deus, colocando um peso sobre eles que nem nós, nossos pais não conseguiam carregar.
Então, se a lei era um jugo que os judeus não podiam suportar, como o fato de terem a lei os ajudou durante toda a sua história? Paulo escreveu que a lei era um guia, sabe? Que apontava os seus pecados para que pudessem se arrepender e voltar para Deus. Viver a vida correta. Era ainda e ainda é impossível obedecer à lei completamente. Pelos estudos que eu faço aqui, a única pessoa que obedeceu à lei completamente foi o Senhor Jesus. Então, esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Irmão parte de mãe, né? Porque o Senhor Jesus é filho de Deus, né? E ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém. E escreveu a epístola de Tiago, que é uma epístola maravilhosa, que nós vamos ler ela também. E aí no versículo 16 ao 18, né? Apesar das convincentes experiências de Pedro, Barnabé e Paulo, Tiago recorreu à palavra de Deus como um teste supremo da verdade. Ele pegou a profecia que foi falada lá atrás por Amós, né? Então, essa deve ser uma maneira como nós também vamos avaliar os eventos. Todos nós temos crenças. Às vezes a gente carrega, né, dos nossos pais umas coisas que eles ensinou pra gente que não condiz com a palavra de Deus, não tem respaldo na palavra de Deus. Então, quando a gente é confrontado com esses problemas, a gente vai procurar dentro da palavra de Deus se isso pode, se não pode, se está certo, se não está certo. Foi isso que eles fizeram. E aí no versículo 19 até o 21, o que Tiago pensava? Era que os crentes gentis não tinham que ser circuncidados, mas deveriam manter-se afastados de alimentos sacrificados a ídolos, da imoralidade sexual. Uma parte comum da adoração de ídolos era, eles faziam sexo lá, ofereciam o corpo, vocês sabem, né? Então, e da injeção de sangue, né? Um reflexo do ensinamento bíblico, que a vida está no sangue. Lá em Levítico 17:14 fala sobre isso. Ou da ingestão de carne de animal sufocado. Porque quando a gente torce o pescoço da galinha assim, que ele mostra sufocado, o sangue fica todinho na carne. Então, se a gente comer daquele jeito, a gente vai estar comendo sangue, né? Então, eles precisavam, os cristãos gentis se abstivessem desses costumes, agradariam a Deus e teriam um relacionamento melhor com seus irmãos e irmãs judeus em Cristo. Naturalmente, outras ações eram inapropriadas para os crentes, mas os judeus estavam particularmente preocupados com essas 4. Esse compromisso ajudou a igreja a crescer, sem ser impedida pelas diferenças culturais entre judeus e gentis. Quando transmitimos nossa mensagem para outras situações culturais e econômicas, devemos ter certeza de que os requisitos para a fé que definimos sejam os de Deus e não os nossos. Porque às vezes a gente quer colocar a pessoa para fazer aquilo que a gente quer. E a gente não pode esquecer que a igreja é de Deus, que o Senhor Jesus que deu a vida pelo irmão. É igual quando eu trabalhava na chácara. Eu falava para os irmãos, você não pode esquecer que o mesmo sangue que o Senhor Jesus derramou para você, ele derramou para o seu irmão. Você gosta de comer carne? Ele também gosta. Você gosta de roupa nova? Ele gosta. Então, você não é melhor do que ninguém. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa... vamos dar um exemplo. Às vezes eu vejo televisão e não faz mal para a minha fé. E uma pessoa começa a ver televisão e ela esquece do mundo e fica só na televisão. Aí o que acontece? Isso são distração que tira a pessoa do caminho do Senhor. A gente tem que ter cuidado com isso, certo? Então, gente, aí vamos ver o versículo do 19 ao 21, eu já falei sobre isso, aqui continua, mesmo versículo, 19 e 21. A igreja primitiva sentia dificuldade em reunir pessoas diferentes, judeus e gentis, tinha muito pouco em comum. Diferentes histórias, tradições, práticas, costumes, idiomas. Como você pode tomar grupos tão diferentes e fazer deles um só? Mas eu sei como. É quando a gente tem só um alvo. Nosso alvo é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Uma solução é decidir não fazer isso. Decidir que essa tarefa é impossível de realizar. Assim você
segreda, isola, estuda os outros como suspeita. Se você começar a ficar procurando defeito nas pessoas. Então, essa resposta afeta profundamente a eficácia e o atratismo do cristianismo. Vamos deixar que o Senhor faz a obra. Não quer colocar as pessoas... O Senhor, quando nos fez, Ele não fez nós robô em série. Sabe o que é robô em série? Tipo assim, vai fazer uma boneca. Todo mundo vai fazer uma boneca, vamos supor, a Barbie. Sai que é tanto de Barbie, tudo igualzinho. Mesma coisa que uma faz, a outra faz. Tá entendendo? Nós não somos assim. O Senhor nos fez únicos. Cada um de nós tem uma digital. Cada um de nós temos um DNA. E o Senhor deu para cada um de nós dom diferente. Nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. E a gente não pode ficar colocando as coisas difíceis para as pessoas servir a Deus. Quem vai fazer a obra é o Senhor. A água viva que vai entrar no coração daquela pessoa vem lá do trono da glória. E dessa maneira a gente vai conseguir levar as pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Então amanhã a gente continua lendo do 22 até terminar. Amém? Eu oro a Deus para que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não esquece de fazer a sua inscrição aí no canal, de curtir, de enviar o vídeo, tá certo? Porque isso vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém?